São 7h32. Diego Amorim conosco. Alô, Diego. Bom dia, Heródoto, a você e aos nossos ouvintes. Diego, o que deu na tal da CCJ de ontem? Parece que eles indultaram, eles praticaram o crime e ao mesmo tempo criaram o indulto? É isso, Heródoto. Eu vou começar te respondendo. Missão dada é missão cumprida. Você me pediu para falar um pouquinho sobre a CCJ de ontem e eu começo a coluna de hoje, então, com essas informações. Digo isso porque Brasília está de cabeça para baixo. De ontem para hoje, tanta coisa acontecendo por aqui. A Petrobras, por meio do seu presidente, determinando aí o fim da paridade internacional de preços. Ontem à noite, o Tribunal Superior Eleitoral cassando por unanimidade o mandato do então deputado federal mais bem votado do Paraná, o ex-coordenador do Ministério Público Federal da Lava Jato, o Deltan Dallagnol. Mas eu começo hoje a coluna dizendo então que ontem, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, foi aprovada a chamada PEC da anistia, por 45 votos favoráveis à aprovação e somente 10 votos contrários a essa aprovação. A PEC da anistia, assim chamada aqui em Brasília, como nós dissemos ontem a você, ouvinte da Nova Brasil FM, ela anistia, ou seja, ela perdoa todos os partidos políticos que não cumpriram a chamada cota feminina, não destinaram ali um percentual mínimo para as candidaturas femininas nas últimas eleições e também perdoam todas as irregularidades em prestações de contas por esses partidos. É exatamente isso que você disse, Heródoto. Os partidos políticos não cumpriram a lei e agora eles se perdoam por não terem cumprido a lei. Como você me pediu, Heródoto, 10 mulheres votaram na CCJ ontem. 7 votaram sim por essa PEC da anistia e 3 votaram não. As deputadas federais que votaram sim foram Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, Gleisi Hoffmann, presidente do PT do Paraná, Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, delegada Catarina, do PSD de Sergipe e Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco. Somente 3 mulheres votaram não na CCJ, a PEC da anistia, e com isso para não perdoar aqueles partidos que desobedeceram a cota feminina. Foram elas a esposa do ex-juiz Sérgio Moro e senador, a deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil de São Paulo, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. A Sâmia Bonfim, inclusive, apresentou um chamado voto em separado na CCJ. O que acontece agora, ouvinte? Essa PEC da anistia vai para ser apreciada numa comissão especial da Câmara para então depois ser analisada no plenário da Câmara dos Deputados. Heródoto, tá aí então, nome a nome, pedido feito, pedido atendido. Obrigado, Diego. E vamos lá, o que mais nós temos hoje? Ontem aqui na Nova Brasil FM em Brasília, Heródoto, o presidente da Embratur esteve conosco, Marcelo Freixo. Para o nosso ouvinte entender, isso é até uma curiosidade, o Ministério do Turismo cuida do turismo interno no Brasil, cuida de fomentar o turismo interno. A Embratur, ela é responsável por divulgar o Brasil para fora, para atrair o turismo internacional, para chamar estrangeiros para conhecerem o Brasil. Essa é a diferença conceitual, de uma maneira bem simplória, entre o Ministério do Turismo e a Embratur. Marcelo Freixo esteve aqui e defendeu o turismo como modelo de desenvolvimento econômico para se gerar mais emprego e mais renda no Brasil. Hoje, para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM ter ideia, o turismo corresponde a 7% do PIB brasileiro. Vamos ouvir um pouquinho do que nos disse o Marcelo Freixo em entrevista a mim e a Ariane Bittencourt aqui em Brasília no dia de ontem. Exatamente, Ariane. O turismo é uma atividade econômica das mais importantes do mundo hoje. O Fórum Econômico Mundial considera o turismo entre as 5 atividades mais importantes da economia mundial no século XXI. Por quê? E o Brasil tem um potencial gigantesco, Diego, em relação ao turismo. Você tem Gramado, você tem Floresta Amazônica, você tem praias do Nordeste, você tem Rio, São Paulo, você tem Florianópolis, você tem... Aí eu começo a citar se eu esqueci algum, mas você tem Pantanal, você tem Bonito, imagina, Então, você tem Tocantins, você tem uma diversidade, você tem Brasília.
né, que pode e deve ser um museu a céu aberto à democracia. Então são muitos e diversos destinos que o Brasil tem. Isso tem que se transformar num modelo econômico de desenvolvimento, gerador de emprego e renda. É assim que a gente olha para o turismo. O turismo não é aquela coisa que a gente lembra quando não tem nada para fazer. Não, o turismo é desenvolvimento econômico, geração de emprego e de renda. Hoje o turismo é 7% do PIB brasileiro. Já é bastante, mesmo sem grande valorização. Pode ser muito mais do que isso. O Marcelo Freixo, presidente da Embratur, antecipou para a gente aqui também nessa entrevista Nova Brasil Brasília, Heródoto e ouvinte, que eles estão planejando uma prova de triatlo internacional em Alter do Chão. Olha que interessante. Lá em Santarém, no Pará, seria uma forma de atrair esse turismo internacional, de levar uma reflexão também internacional sobre a preservação daquela região, que é belíssima. Eu não tenho oportunidade ainda de conhecer presencialmente, mas é um lugar maravilhoso. A gente vê as fotos, fica com vontade de arrumar as malas e ir para lá, e também de divulgação interna também do próprio lugar Alter do Chão. Vamos ouvir um pouquinho mais do Marcelo Freixo, por gentileza. Então, se a gente trabalhar direitinho, pré-pandemia, se a gente trabalhar direitinho, promover o Brasil, investir, divulgar os nossos destinos, a gente gera economia, e é uma atividade importante, porque quanto mais conservada a nossa floresta, quanto mais responsabilidade climática e ambiental a gente tiver, mais turista a gente vai ter. Então é uma atividade econômica diferente de outras. Ela não destrói, ela conserva, né? Ela valoriza a cultura, valoriza a gastronomia. Então é uma atividade do século XXI. Eu perguntei ao Marcelo Freixo também, Heródoto, uma pergunta batida de jornalista, né, quando vai falar de turismo, mas perguntei a ele se o Brasil continua com aquela imagem estereotipada no exterior, né, de o país do futebol, o país do carnaval, e eu pensei que ele fosse responder de uma forma, ele respondeu de outra muito interessante. Ele disse, não é de todo ruim esse estereótipo. Eu achei interessante esse comentário do Freixo. Por exemplo, o Brasil é um país do futebol. É um país do futebol, é de outras coisas também, mas também é do futebol. E ele defendeu então que a gente aproveite esse gancho, esse mote do país do futebol, para promover esse turismo também esportivo. Em qualquer lugar do mundo que você vai a Buenos Aires, você quer conhecer a Bombonera, você vai a Madrid, você quer conhecer o estádio do Real Madrid. Então, fazer com que os estrangeiros que venham ao Brasil também tenham nesse turismo esportivo uma grande oportunidade de geração de emprego e renda aqui para o nosso país. Agora, é claro, a gente não está falando dos estereótipos completamente negativos e criminosos, como o turismo sexual infantil, que é uma coisa muito preocupante, que a Embratur também está atenta a isso. A gente ouve mais um pouquinho, para finalizar, do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, nessa entrevista exclusiva à Nova Brasil FM. Rio de Janeiro é uma grande porta de entrada, continua sendo. Agora a gente tem que entender que recuperar o Rio de Janeiro, inclusive esse é um grande debate sobre o Galeão, né, o aeroporto internacional, é recuperar o Brasil. O Rio é uma porta de entrada, mas não é uma porta exclusiva. Então um turista que quer conhecer o Rio de Janeiro, a gente tem que estimular que ele conheça o Rio de Janeiro, mas que do Rio de Janeiro ele possa ir para outros destinos e conhecer o Brasil inteiro. A gente precisa pensar no Brasil como um todo. A Embratur vai estar patrocinando agora e ajudando a divulgar o São João de Campina Grande, de Caruaru. Esse é um grande festival. A gente não tem só o carnaval, né? A gente tem cultura para todos os lugares. Eu vou no Festival de Parintins, né, em que a gente divulga lá também um evento cultural muito importante da região. Então, pensar esse Brasil, essa brasilidade, que vocês são tão comprometidos com isso, né, no dia a dia aqui da rádio. Então, essa brasilidade é um fator que tem que gerar desenvolvimento que a gente quer para o Brasil. O Marcelo Freixo citou o carnaval. De carnaval eu estou bem, Heródoto. Eu conheço o carnaval do Rio e de Salvador, que são os dois carnavais fortes do Brasil, né? Agora, Parintins eu ainda não conheço, e nem o São João de Caruaru e de Campina Grande. Você já desfilou numa escola de samba? Não. Vou ver se eu consigo desfilar na Acadêmicos da Asa Norte aqui em Brasília. Você já? Eu já desfilei na Vai aqui em São Paulo. Olha aí, Heródoto. Qual era a fantasia, hein? Tava atravessando no samba toda hora, mas... Muito bom, queremos imagens disso depois, hein? Não. Até mais, Diego, obrigado. Um abraço, até amanhã, Heródoto. Obrigado, são 7h41.